Olá, sejam bem-vindos. O tema que vamos estar tratando aqui neste módulo é a grande meretriz, descrita por João em Apocalipse 17. Ele fala de outra mulher em capítulo 12, a gente vai dar uma rápida comparação, mas o que vamos desenvolver é o tema do Apocalipse 17 sobre a grande meretriz. Em Apocalipse, no seu capítulo 12, João tem uma visão maravilhosa, grandiosa acerca de uma mulher. Ele nos fala que ela estava vestida do sol, ela tinha a lua sob seus pés e sobre a sua cabeça tinha uma coroa com 12 estrelas. Fala também que ela estava grávida e com dores de parto. Nós vamos ter um módulo específico para tratar sobre essa mulher da visão de Apocalipse 12 que João teve. Apocalipse 12, 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A gente vai ter mais tempo para discorrer e falar acerca desta mulher de Apocalipse 12 em outro módulo, como já mencionei. Porque esta mulher está falando de Israel e não da igreja. Dentre outros fatos, o motivo de Cristo ter vindo dos hebreus, da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não da igreja. Cristo não veio da igreja. As 12 estrelas na cabeça da mulher, elas simbolizam as 12 tribos de Israel, uma aliança que Deus fez com Abraão. Em um módulo separado a gente trata disso. Mas João também nos descreve uma outra mulher. Ele nos fala que esta, então, estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha um cálice de ouro na sua mão e estava cheio de abominações e de imundícia. Essa descrição está em Apocalipse 17. Apocalipse 17, 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e com pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Bem, a gente consegue ver aqui um contraste, fortíssimo entre a primeira e a segunda mulher, entre a pureza da primeira mulher e a outra que é uma prostituta cheia de abominações e imundícias. Certamente falando aqui da grande Babilônia, nós vamos ver sobre isso, que está assentada sobre muitas águas e sobre a besta, e também é tida como a mãe das meretrizes e a mãe das abominações da terra. Pela descrição de João aqui em capítulo 17, nós vemos uma mulher vestida glamorosamente, com trajes finíssimos, adornada com pedras preciosas, com ouro, ostentando riqueza, ostentando luxo. Ela ostentava também um cálice de ouro em sua mão. Cálice de ouro só para poderosos, só para ricos, só para pessoas muito importantes. E era servido o melhor vinho nesses cálices de ouro, mas nesse caso era o vinho da imundícia, da prostituição e da fornicação. Nós vemos então em Apocalipse capítulo 13 a descrição de uma besta que emerge do mar, que se trata do anticristo. Nós temos um tema, um módulo separado para falar sobre isso, que é uma coisa bem mais extensa. Nos fala da besta que emerge do mar, como a besta que emerge da terra, falando do anticristo e do falso profeta, do governo mundial, que terá um domínio político, militar e também religioso. Apocalipse 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vale mencionar aqui uma similaridade importante. As duas mulheres descritas em Apocalipse, tanto a do capítulo 12 quanto a do capítulo 17,
elas se relacionam, elas interagem com um ser, com uma besta, com um dragão. A primeira de Apocalipse capítulo 12 fala que está diante de um dragão vermelho, grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a de Apocalipse 17, ela estava montada sobre uma besta que também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos aqui então João sendo transportado em espírito para um deserto. E lá ele vê a mulher vestida de escarlata, montada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, mostrando primeiro que a besta e a mulher são 2 entidades, 2 pessoas, 2 seres diferentes, né? Não se trata da mesma personagem, da mesma figura. A mulher estava montada sobre a besta, mas nós vemos a sincronia que existe entre a mulher, a grande meretriz, e a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é comparada ao grande dragão vermelho, que é comparada ao anticristo. Nós vamos perceber isso mais à frente. E fala também, nos deixa claro também, que a busca pelo prazer é a grande motivação da obra do inimigo, da obra dessa grande meretriz, apoiado, né, sustentada por esta besta, que aparentemente é dominada por essa grande meretriz, porque ela está montada sobre a besta. Nós vamos ver que não é bem assim esse jogo, não é bem assim que acontece. Mas a mulher está sim, com muita opulência, com muita arrogância, com muita soberba, com muita luxúria. Ela é chamada da mãe das abominações da terra. Mas, na verdade, ela e a besta são instrumentos nas mãos de Satanás. Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós temos a descrição de que esta besta tinha 7 cabeças. Nós vamos entrar em detalhes, como já mencionamos, no módulo à parte, quando falaremos do anticristo e do falso profeta, sobre estas 7 cabeças. Mas o texto aqui nos fala que essas 7 cabeças também são 7 montes. Apocalipse 17:9b. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Então, baseados nesta palavra de João em Apocalipse, muitos escatologistas, muitas correntes de estudiosos tentam identificar qual é a cidade fundada sobre 7 montes, do qual João está falando. E nós temos alguns candidatos, algumas cidades que são ventiladas mais fortemente. A primeira delas é Roma. Roma, geograficamente, está fundada sobre 7 colinas, 7 montes. E alguns tentam associar a Igreja Católica com esta besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, Roma está situada geograficamente sobre 7 montes, 7 colinas. A primeira delas é chamada de Aventino, que fica à margem esquerda do rio Tibre. Depois nós temos o Capitólio, que fica ao nordeste. E depois, mais à esquerda, nós temos o Esquilino. No centro, o Célio, ou Caelius, que é onde fica a Basílica de São João de Latrão. E temos também o Palatino, construído em 2 cimos, o Quirinale e então o Viminale. Estes são os montes, estas são as colinas nas quais Roma está situada geograficamente. Então temos mais uma cidade fundada sobre 7 montes, num local muito importante. É a Constantinopla. Constantinopla, fundada sobre 7 montes, que é exatamente a Istambul de hoje, na Turquia atual. Ali existiu um califado islâmico por 6 séculos. Foi desfeito há muito pouco tempo, historicamente falando, em 1924, por ali, no final da Primeira Guerra Mundial. Abdülmecid era o seu sultão, era o seu rei, era o seu governador do Império Otomano. Para alguns, este Império Otomano será restabelecido e o anticristo surgirá dali. Então nós temos os 7 montes também, onde está fundada e formada e situada a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Interessante notar que o símbolo da cidade de Istambul, a antiga Constantinopla, o atual, Constantinopla,
ela consta nesse símbolo os 7 montes na qual a cidade está situada, está geograficamente localizada, né? É um aspecto importante. A cidade, ela se caracteriza, ela se autodenomina uma cidade fundada sobre 7 montes. Eu vou ler aqui, né? Nós vamos falar sobre esses nomes em turco, então a minha pronúncia certamente não vai ser perfeita, mas vale a pena nominá-los, né? Para a gente saber desses 7 montes no qual está situada Istambul. O primeiro monte é Suleimani, em seguida vem o Sembarlitas, depois o Sarayburnu, depois o Fatih, depois o Yavuz Selim, em seguida o Edirnakapi e por último o Saparrazek. São 7 montes de Istambul, no qual a cidade está formada, está situada geograficamente. E também a cidade faz questão de mostrar que esses 7 montes pertencem à sua estrutura original, ou seja, Istambul foi fundada sobre 7 montes. Bem, certamente não poderia faltar Jerusalém, também muito citada, se relacionando a Apocalipse, a palavra de descrição de João acerca dessa cidade montada sobre 7 montes. Jerusalém também está situada geograficamente sobre 7 montes. São eles: o Monte Ofel, depois o muito conhecido Monte Sião, também o Monte Moriá, o Monte Bezetá, o Monte Acra, o Monte Garebe e o Monte Goate. Esses são os 7 montes, né, onde Jerusalém está geograficamente situada. E temos ainda então Meca, na Arábia Saudita, também formada, também situada sobre 7 montes. A palavra Meca em árabe tem um significado bem interessante, é Meca al-Makurama, que significa mãe de todos os assentamentos, mãe de todos os acampamentos, né? Também é uma cidade importante, fundada num deserto, que é importante notar esse detalhe. Enfim, entre outras cidades, também consta-se Meca como uma cidade formada sobre 7 montes. Bem, impossível fechar questão acerca disso, né? Sendo bem honesto, existem cidades que também são adicionadas a essas 4 que citamos, como Roma, Constantinopla, Jerusalém e Meca. Nós temos tantas outras que se falam, né? Inclusive Rio de Janeiro, Lisboa, tantas outras. Não é difícil encontrar uma cidade que está rodeada por 7 montes. Mas a gente também tem que entender que, de repente, a palavra montes na Bíblia não se refere simplesmente a cidades, se referem a reinos. E está muito mais associada a 7 cabeças, que são 7 reis, do que propriamente a 7 montes ou 7 colinas, né? Fica para você buscar o Senhor, se aprofundar neste tema, entender muito mais isso. Eu só estou trazendo à tona algumas coisas para a gente poder somar no espírito, somar no coração e entender melhor a que João estava se referindo quando ele citou que 7 reis também são 7 montes. A palavra reinos na Bíblia também está associada a montes. Ezequiel 6:2. Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Ezequiel 36:1. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Nós vemos também que aquela grande pedra jogada sobre a estátua de Nabucodonosor se tratava também, virou um monte, se tratava de um grande reino, o reino do nosso Senhor. Enfim, nós não temos que sair contando montes em cidades, porque na verdade dá para a gente entender que não se trata simplesmente de localização. Apocalipse 17:10. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Bem, aqui nós vemos algumas controvérsias, algumas pequenas, outras maiores, né? A palavra está falando sobre 7 reis, né? E menciona que 5 já caíram, que um existe, um está acontecendo, e que outro virá, e que tem que durar pouco. Pois bem, alguns que associam reinos com montes, eu até não associaria mais, porque a gente sabe que montes não irão cair. No entanto, esses reis cairão, esses reinos cairão.
Uns não aceitam que sejam 7 reinos porque acham que são 7 reis dentro de um mesmo reino, né? Tentam associar ao Império Romano aqueles que defendem Roma como sendo essa cidade, que defendem a Igreja Romana, né? A Igreja Católica Romana como sendo essa associada com a palavra de João, defendem que são 7 imperadores ali dentro. Enfim, por isso eles não aceitam 7 reinos. Mas a palavra está identificando, sim, 7 reinos mundiais, dos quais 5 já caíram. Um existe na época que João escreveu e outro ainda virá e tem que durar pouco. Daniel 7,17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7,23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Certamente se trata de impérios que dominaram o mundo da época. Nós sabemos muito bem que a Igreja Católica ainda não estava estabelecida e 5 impérios, 5 reinos já haviam sido destruídos, já haviam caído, e um existia na época que era o Império Romano. Então é muito fácil a gente se concentrar agora no que a palavra realmente está dizendo. Ela não autoriza a gente criar reinos como sendo papados, consulados, autoridades, né? Ela está se referindo claramente a impérios mundiais. Então em Apocalipse 17, João nos relata essas 7 cabeças, esses 7 reis e 7 reinos. E nos dá informações muito importantes. Ele nos diz que 5 já caíram. Na época de João, 5 reinos mundiais já haviam caído. Restava um que existia na época de João, né? E outro que viria. Pois a palavra nos fala desde sempre, profetas têm anunciado sobre esses reinos mundiais, sobre como eles seriam. Daniel, em vários capítulos, né, ele nos menciona sobre a interpretação que ele deu a Nabucodonosor. Ele nos fala de reinos, a visão dos 4 animais, a visão do bode com 2 chifres e do carneiro com 2 chifres e do bode peludo com um chifre longo. Enfim, eram todos reinos sobre a terra. O primeiro desses que já haviam caído foi o Império Egípcio, que dominou sobre Israel, dominou sobre o mundo com muita força, com muito poder, mas já não existe. Na época de João já havia caído. O Império Egípcio se foi. Em seguida apareceu o Império Assírio, as pesadas botas do Império Assírio, o Império vil, um império violento sobre a terra. Ele dominou sobre a terra, dominou sobre Israel. Ele inclusive levou ao exílio 10 tribos do Império do Norte, do Reino do Norte, depois que houve a divisão das casas de Israel, né? Depois de Salomão, o Reino do Sul, o Reino do Norte, a casa de Judá, a casa de Israel, enfim, a casa de Israel foi subjugada, levada ao exílio pelo Império Assírio. Em seguida veio o Império Babilônico, né? Que de igual forma dominou o mundo com força, com poder, e levou as tribos do sul ao exílio, destruindo Jerusalém. E Daniel nos falava, né, quando interpretou o sonho de Nabucodonosor, que seria um grande império sobre a terra, mas citando que ele iria cair, que depois do império de Nabucodonosor viria um outro, inferior ao dele, né? Já não era ouro, era prata, com peito de prata. Enfim, esse império era o Império Medo-Persa, que também foi relatado por Daniel na visão que ele teve dos 4 animais. Depois do leão com 2 asas, que era o babilônico, veio aquele urso com 7 costelas na boca, o império violento, né, que é o Império Medo-Persa, todos eles muito violentos, que dominou sobre o mundo da época. Em seguida desse Medo-Persa veio quem? Veio o Império Grego. Quando o Império Medo-Persa também, em outra visão, foi relatado como um carneiro de 2 chifres, né, um sendo a Média e outro a Pérsia, e apareceu o bode peludo, que representava o Império Grego, que dominou sobre esse carneiro. Já estava se falando desse reino que iria se passar, né? Que era aquele leopardo com asas que voou rapidamente através de Alexandre, do chifre que caiu e cresceu outros 4, falando sobre a Grécia, né? Que iria se dividir, iria dominar em 4 reis diferentes. Mas enfim, o Império Grego também dominou sobre o mundo e também caiu. Então, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, se referem a esses reinos que João está dizendo que já caíram.
E um existe. Qual é esse um que existe? Era o Império Romano, que na época de João era o império dominante sobre a terra, que Daniel também se referenciou como sendo aquela besta, um animal pavoroso, um animal horroroso, terrível animal que dominava sobre a terra. Aquela, da visão da estátua de Daniel, eram aquelas pernas de ferro. Pois bem, o Império Romano, João não sabia, mas o Império Romano iria se dividir em dois impérios, o Império do Ocidente e do Oriente. Um iria durar até 476 depois de Cristo, por ali, né? O Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, iria cair. Mas o outro iria durar quase 1000 anos ainda, o Império Bizantino, que foi colocado em Constantinopla, né? Que é hoje em Istambul, que nós já falamos sobre isso. Então esse Império Romano também já foi. Na época de João ele era, mas hoje nós sabemos que ele já foi. Restando então uma outra cabeça, a sétima cabeça, que haverá de aparecer. Pois é, essa sétima cabeça só tem uma informação sobre ela e é muito importante, de que essa sétima cabeça viria e teria que durar pouco tempo, né? Vamos tentar discorrer um pouco sobre isso, mas essa sétima cabeça, a característica dela é que ela seria a última cabeça e que duraria pouco tempo. Nós vamos certamente estar falando mais profundamente, um tempo maior, para a gente discutir sobre o anticristo, sobre o falso profeta. Nós vamos estar falando sobre o aparecimento, né, do anticristo que vem dessas 7 cabeças. Enfim, mas alguns dizem que essa sétima cabeça foi o Império Otomano. A dificuldade de aceitar o Império Otomano como a sétima cabeça é que a palavra diz que tem que durar pouco. E o Império Otomano durou muito, né? Durou bastante tempo, sendo inclusive, veio até há pouco tempo na Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra que ele foi desfeito. Enfim, é um império que durou do final do Império Bizantino até quase 6 séculos, né? E terminando na Primeira Guerra Mundial. Provavelmente não se trata da sétima cabeça porque ela teria que durar pouco. Entretanto, há coisas que favorecem essa ideia. Vamos estar discutindo isso em outro módulo. Mas a palavra nos fala, e eu quero ler agora, sobre o anticristo, quero deixar essa menção ainda neste módulo. Diz o seguinte, Apocalipse 17:11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Ou seja, informações importantes de que o anticristo é dos 7, né? Nós vamos estar tratando isso mediante a graça do Senhor. É um assunto difícil, mas é um assunto importante para a gente entender. Mas hoje, sobre os 7 reis, nós entendemos isso, que nós estamos vivendo realmente uma época do fim, né? Muito pouco se falta para o aparecimento desse governo mundial que vai dominar sobre a terra. Então, no derramar das taças da ira de Deus, um dos 7 anjos que carregava uma das taças veio a Daniel e falou, olha, eu vou te mostrar agora o julgamento dessa grande meretriz que está assentada sobre muitas águas. Essa palavra, muitas águas, é importante para a gente entender o contexto em que vivia essa grande meretriz. Apocalipse 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17:15. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Bem, então está claro aqui para a gente que essa grande meretriz, ela tem uma influência global, né, abrangente sobre as nações da terra, sobre as multidões da terra, sobre muitas águas ela está assentada. E veja que a palavra nos diz em Apocalipse que a besta também vai emergir de muitas águas, ela vai emergir do mar, da multidão. Pois então, essa mãe das prostituições, ela está assentada sobre muitas nações da terra, sobre muitas águas. O vinho da sua fornicação é o que ela oferece. É um sistema vil e maligno que existe hoje como existiu no passado, confrontando e afrontando a santidade de Deus.
Apocalipse 17:2, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse 18:3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Pois então, nós vemos a grande meretriz embebedando os habitantes da terra. Os reis e os moradores da terra agora estão atrás dela, atrás do que ela oferece, dos seus prazeres, da sua luxúria, da sua prostituição. Naum 3:4. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Então, essa mulher, que João descreve em Apocalipse como a grande meretriz, também chamada aqui de muito graciosa, ela vende o pecado, ela vende a imundícia, ela vende a prostituição, ela vende a fornicação. E será que muitos do caminho não estão se afastando? Será que muitos religiosos não têm comprado dela, né? Em troca de poder, de notoriedade, de fama, de prosperidade? Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 2 Timóteo 3, de 1-5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. João ainda nos traz uma outra descrição para esta mulher em Apocalipse. Ele fala que esta mulher também é uma grande cidade. Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Alguns dizem que essa cidade trata-se de uma cidade que ainda vai surgir no futuro para governar. Outros afirmam que é a Babilônia que será reconstruída à margem do Eufrates, né? Assim como Israel voltou a ser nação de novo em 48, Babilônia voltará a existir. Outros afirmam que se trata de Jerusalém, outras de Roma. Pois então, há muitas supóteses acerca desta grande cidade. Apocalipse 18, 21b. Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Apocalipse 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Bem, amados, está claro de que essa grande Babilônia, onde se ouve falar de grande Babilônia, a gente ouve falar dela em qualquer momento da história. Antes da era cristã, inclusive. Todos os que foram mortos por sua influência, o sangue dos profetas derramados. Né? A palavra, o tempo verbal é beberam, provaram, se prostituíram. Não é uma coisa futura, é uma coisa que vem acontecendo em todos os impérios que já surgiram, sob influência e domínio dessa grande meretriz. Então, essa grande cidade, Babilônia, não é a figura de uma cidade física também,
Porque onde se fala em venda de imoralidade, em venda de prostituição, em venda de pecado, está se falando da grande Babilônia, está se falando da grande meretriz, está se falando dessa fornicação feita por essa mulher muito formosa, que se trata da grande meretriz, que é a grande Babilônia também. Então, onde houver uma busca pelo prazer carnal a qualquer custo, e onde houver perseguição aos santos e o derramar de sangue, ali estará a grande meretriz com sua sedução e fornicação. Ali estará a Babilônia com seu cálice de devassidão e blasfêmia. O nome de uma cidade que foi fundada por um rei chamado Nimrod foi Babel. Esse nome foi dado pela sentença que Deus deu aos seus habitantes. O ponto crítico aqui é que Babel significa confusão. Gênesis 11:9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então a Bíblia nos relata que a grande Babilônia se originou de Nimrod, o rei Nimrod, que viveu 4 gerações depois do dilúvio. O seu nome vem da raiz hebraica marad, que significa rebelar-se. Foram os descendentes de Nimrod e Semiramis que construíram a Torre de Babel, com a clara intenção de expulsar Deus e toda a sua influência e colocar o homem no lugar mais importante da terra. Gênesis 10, de 8 a 10. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. Bem, essa foi uma tentativa de se instituir na terra o primeiro governo sem Deus, o primeiro governo do homem, o governo total. Deus confundiu as línguas e eles pararam então de construir a Torre de Babel e se dispersaram. Mas foi a primeira tentativa de um governo mundial de controle do homem sem Deus. O assunto é bem longo, bem comprido, com muitas variantes, mas a grande meretriz, ela teve sua origem realmente lá naquele tempo da construção da Torre de Babel, porque ali aconteceu o quê? O homem decidiu construir essa torre com a clara intenção de afrontar a Deus, de se independer de Deus, porque se Deus decidisse destruir novamente a terra por águas, por outro dilúvio, o homem escaparia e diria para o Senhor, olha, não tem mais jeito, nós nos separamos do Senhor, nós não queremos mais o Senhor aqui com a gente. Agora a gente cuida do que a gente quer, o nosso prazer é o nosso prazer sem Deus. E o paganismo foi instituído fortemente na terra, O culto à fecundidade, à libertinagem, à imoralidade, A própria Semiramis, que apareceu nesse cenário, que era a mãe de Nimrod, era também a sua esposa. Nimrod, o criador da Babilônia, o rei da Babilônia, tinha como esposa sua mãe, Semiramis, E eles instituíram esse paganismo, esse culto à lascívia, esse culto à imoralidade, esse culto de todas as maneiras para afrontar ao próprio Deus e para o seu próprio prazer. Também ao culto aos astros, Porque eles disseram que ao morrer ela iria para a lua, ele para o sol, e os astros passaram a ser adorados desta maneira. Lógico que a coisa é mais complexa, Tem muito mais detalhes, não é só isso. Mas enfim, esse culto que surgiu lá em Babel, como afronta ao Senhor, depois que houve a dissimulação, ou seja, quando Deus confundiu as línguas e cada um se separou, cada um foi para um lugar diferente, eles levaram esse modelo de culto pagão, eles levaram esse modelo de adoração pagã, eles continuaram adorando as coisas que davam prazer à sua carne, ao seu ser, independente de Deus. Ou seja, Semiramis já não era chamada Semiramis, era Lilith, era Afrodite, Asterote, Star, Diana, Rainha dos Céus e tantos outros nomes, mas a entidade era a mesma, a ideia era a mesma, a origem foi a mesma.
né? Por isso, Babilônia é chamada de mãe das prostituições da terra. A gente sabe que antes do dilúvio a terra vivia corrompida e em pecado. E, na verdade, o que aconteceu em Semíramis e Nimrod foi a perpetuação da afronta a Deus, através do paganismo. E hoje o que nós vemos é que a grande Babilônia, essa que domina, que embebeda os reis e os habitantes da terra, é a que vem fazendo isso desde os primórdios. É o próprio trabalho do nosso adversário, é o próprio trabalho de Satanás, é o trabalho que a besta que surgirá vai fazer com a grande meretriz até o tempo em que isso não será necessário e ela será destruída. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas nós sabemos então que todo esse contexto apareceu em Nimrod e Semíramis como as figuras embrionárias desse culto pagão que se perpetua fortemente com diferentes nomes até ao dia de hoje. Vemos então que o culto a Tamuz, que era a reencarnação de Nimrod, né, que ele também era filho de Semíramis, né, essa confusão aí mesmo, o Deus Sol, foi espalhado pela dispersão por entre as nações. Estes cultos, esse paganismo todo, foi passando de um império para o outro, entre aquelas cabeças, né, que a gente já mencionou aqui, da besta, daqueles impérios todos, onde a grande meretriz tinha domínio. Então, no Egito, eram adorados Osíris e Ísis, dentre outros. Na Assíria, Assur e Estar. Na Babilônia eram adorados Marduk e Ansar, dentre outros. Na Pérsia eram adorados Mitra e Anahita, dentre outros. Na Grécia eram adorados Eros e Afrodite. E em Roma eram adorados Apolo e Diana, dentre outros. Em toda a Bíblia, eles são simplesmente chamados de Baal e Astarote, a rainha dos céus. Jeremias 44, 18a. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Atos 19, 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Atos 7,42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Babilônia. Esta cidade é muito citada na Bíblia. Depois de Jerusalém, ela é a cidade mais citada na Bíblia em 280 ocasiões, 280 vezes Babilônia é citada na Bíblia. Mas qual será o destino profético de Babilônia? Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por isso, talvez agora a gente entenda um pouco melhor por que quando a Bíblia diz que a grande meretriz também era a cidade da Babilônia. Porque a Babilônia, a gente não pode se ater nela como uma cidade física. A Babilônia representa um adultério espiritual, uma cultura contra Deus, todo um sistema pagão voltado para o seu próprio prazer, para o prazer carnal e pessoal, que afaste o Deus vivo das nossas vidas. Então, a grande meretriz é associada, sim, com essa cidade, que é esse sistema pagão, que afasta o homem de Deus e coloca o homem no centro de todas as coisas. Então, com esse entendimento do que é Babilônia, quais são as prioridades centrais dessa Babilônia, ou seja, da grande meretriz? É desviar os salvos da santidade e também manter os ímpios na incredulidade. Essa é a obra, esse é o produto final da Babilônia. Onde quer que esteja a busca humana pelo prazer, seja por vícios, pela prostituição, luxúria e ganância, ali estará a Babilônia. Babilônia é tudo que demonstra o mais terrível estado depravado e corrupto da humanidade, a apostasia escancarada, a inimizade contra Deus.
A Grande Babilônia é a descrição perfeita e detalhada do mundo à parte de Cristo, que concentra toda a sua força na busca por riqueza, luxúria e autorrealização. A queda da Babilônia. A Babilônia já havia sido mencionada antes desse capítulo que estamos tratando, 17, e em todas estas menções foi falado da sua queda. Nos capítulos 14 e 16, nós temos a previsão da queda da Babilônia. No capítulo 17, nós vemos uma descrição, e no capítulo 18, essa descrição da queda é mais detalhada. São 3 mensagens angélicas de condenação. São 3 como que lamentos por parte dos homens que admiravam e estavam comprometidos com a Babilônia. E um aviso final sobre a queda da Babilônia. Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 16:19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 18:2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda árvore imunda e odiável. Apocalipse 18:10. Ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Uma marca forte dessa prostituta imoral tem sido a perseguição aos santos. A Bíblia fala que ela estava embebedada com o sangue dos santos. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Essa visão que João teve da grande meretriz com o nome escrito na sua testa, de prostituição, bem vestida, bem adornada, rica, opulenta, cálice de ouro na mão, oferecendo pecado, oferecendo prazer, oferecendo prostituição. Mas ela não oferecia só isso. Quando se oferece esse tipo de coisa, quando se oferece o prazer à carne, ela também, entre suas obras, está a perseguição aos santos. Toda vez que você ouvir falar em venda de prostituição ou do prazer da carne, você está falando em perseguição à igreja. Não está desassociada uma coisa da outra. É fácil você ver, é fácil você perceber. Hoje em dia você pode adorar uma rã, um pato, um macaco, pode adorar um ser que você criou, que você é protegido. Você fica no seu lugar sem ser perseguido, mas se você fala que você adora ao Deus vivo, você é perseguido fortemente, porque essa é a obra da grande meretriz. Bem, as Escrituras nos mostram que haverá um fim para essa grande meretriz, como nos mostra o fim, a queda da Babilônia. Mas qual será o fim da grande meretriz? Apocalipse 17, 16 e 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Bem, está claro pelas Escrituras que essa besta, esse anticristo, vai devorar essa grande meretriz, porque já não há mais lugar para ela, com o aparecimento da outra besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que este sim vai levar a humanidade a uma liderança nova espiritual, a uma religião mundial nova. Já não há necessidade mais da grande meretriz nesse governo do anticristo.
Muitos, na ânsia de buscar essa meretriz visível, palpável, identificável, têm se confundido, né? Tentando achar um grupo, a Roma papal, os judeus, a igreja apóstata, mais isso e mais aquilo, e esquece que o recado de Deus é para você e para mim. É o que acontece aqui dentro, é o que acontece aqui dentro que Deus quer saber. E ele fala, fuja da Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia está cada vez mais gasosa, está cada vez mais espalhada por esse mundo. E isso vai acabar, isso vai ser destruído. Deus está avisando. A Babilônia vai cair. E nosso lugar não é na Babilônia. Nosso lugar é fora dela, foge dela. Muitas vezes a gente não entende isso e pensa que é só aquela coisa escancarada, o mal escancarado. O mal, ele é mal, esteja escancarado ou encoberto, né? A obra da meretriz é a que importa. Muitas vezes a obra dela, que é te afastar do Deus, vive a cultura contra Deus, ela está na nossa cara, está na nossa frente, a gente não percebe. Muitas vezes esse modelo inclusivista, né, de amor, de aceitar as coisas, faz com que a gente perca o foco, né? O fato de você amar as pessoas não implica dizer amar e incluir tudo que elas fazem, porque elas precisam de salvação, porque esse não é o Evangelho, né? Então é preciso que a gente se posicione. Às vezes um alto preço, às vezes o preço é alto, mas a palavra diz, foge da Babilônia, foge de lá, o que está lá é mal e vai te destruir, e vai te consumir, né? É um recado claro do Senhor, Babilônia não é nosso lugar. Então o que a gente tem que entender e aprender sobre o que é a Babilônia é muito mais complexo e mais amplo do que identificar uma cidade, né? Qual é a cidade? Não é o sistema, sim. É o sistema que mata e corrompe e destrói desde os primórdios, né? Que a palavra vem dito que o sangue dos santos e dos profetas tem sido derramados por ela, por esta grande meretriz, que exige um culto sem Deus. Então foge dela. Esse é o recado de Deus para você e para mim. É por isso que a gente está fazendo esse módulo, para ser um alerta. Não é para a gente identificar a grande meretriz e sermos completamente doutores nesse assunto, mesmo porque eu não quero fechar questão com relação a muita coisa, controvérsias que estão aí, eu não quero nem tocar, porque o importante é identificarmos a grande meretriz no contexto do que ela me atinge, aonde eu estou deixando entrar na minha vida a cultura babilônica da grande meretriz, e eu possa fugir dela, porque o tempo urge, o tempo se aproxima, e a destruição da Babilônia, a destruição desse sistema também se aproxima. E o Senhor nos esclareça profundamente. Não estou chamando ninguém aqui a ser extremista, a ser religioso, a ser cego. Pelo contrário, Deus está nos chamando a abrir os olhos, a enxergarmos, a estarmos cônscios e podermos saber onde é o nosso lugar e onde não é o nosso lugar, onde está a nossa fala, onde não está a nossa fala, onde deve estar os nossos ouvidos e onde não deve estar os nossos ouvidos. Deus está falando sério, Deus está fazendo um alerta sério para a igreja. Foge dela, foge da Babilônia. Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz no céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Romanos 12, 2a. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Romanos 1, 21 a 23. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eu quero encerrar fazendo uma menção final aqui à igreja de Laodiceia. Eu não creio, eu vou me posicionar aqui, eu não creio que as 7 igrejas do Apocalipse sejam uma na sequência da outra, nós estejamos vivendo o tempo de tal igreja. Eu acho que essas igrejas são todas elas cartas atuais para a igreja atual. Nós precisamos de todas elas, de toda essa instrução, de toda a riqueza do conteúdo delas para a nossa vida hoje. Existe um módulo, sim, que está tratando disso. Nós estamos falando mais sobre as 7 igrejas. Se tiver tempo, você ouve. Mas eu queria mencionar da Laodiceia aqui é o seguinte: era uma igreja rica, uma igreja que gostava de si própria, uma igreja que tinha uma boa autoestima, Tudo que ela fazia com cuidado e com destreza e com excelência. Ela gostava do resultado, mas ela se tornou uma igreja em si mesmada. Ela gostava tanto dela que ela não via que o que ela estava fazendo não estava rendendo nada em termos eternos. E ela foi destruída. Hoje o que a gente entende e vê de Laodiceia é um testemunho cruel de uma glória que já não existe mais. É exatamente o que Deus quer que a gente não busque, é exatamente o que Deus quer que a gente não faça, Que a gente não faça nada em si mesmado, que a finalidade de ser igreja não é ser igreja para a gente mesmo. Percebe? Nós somos igreja, não é para a gente, nós somos igreja para a glória de Deus e para o mundo, para sermos sal e sermos luz. A nossa missão como igreja não é sermos em si mesmados, senão a Babilônia já entrou. E quando a gente fala de um testemunho melancólico, é quando você fala de Laodiceia. Você percebe o fim dessa grande igreja, grande aos olhos dela mesma, mas aos olhos de Deus ela era pobre, cega e nua. Muitas vezes nós tenhamos esse mesmo entendimento de nós mesmos, sendo que Deus olha para nós e vê a gente miserável, pobre, cego. Sai da Babilônia, acorda, compra vestimenta para você, compra colírio para os teus olhos. Peça ao Senhor que renove sua vida, que renove a minha vida. Nós precisamos de nos ver como o Senhor nos vê. Que Laodiceia seja esse exemplo. É uma igreja que Deus não se agradou dela, Deus não trouxe nenhuma virtude dela para as Escrituras, não falou sobre isso. Para ela mesma, ela era super virtuosa. Para Deus, ela era pobre, cega e nua. O sistema babilônico já tinha dominado aquele lugar, porque Deus não via nada de bom ali. Nada de bom Deus pôde falar naquela igreja. Então é isso. Olhe para a tua vida e veja se há em você virtude que Deus possa falar, que Deus possa dizer, que você sabe que você está andando no caminho de Deus, no caminho certo, no caminho eterno, Que sejamos todos luz para esse mundo, sal para essa terra, que nós possamos trazer a verdadeira mensagem do Senhor, o verdadeiro evangelho do Senhor, que é poder, e proclamá-lo com firmeza, independentemente de perseguições que possam vir. Que o amor de Deus nos guarde, esteja em nosso coração, esteja em nossa boca o amor de Deus pela vida perdida. Mas acima de tudo isso, esteja em nosso coração, esteja em nossa boca o louvor que lhe é devido. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe abundantemente. Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou.